Abra a palavra do nosso Senhor Jesus na primeira epístola de João, capítulo 2, versos 9 a 11. Esse é o nosso 7º encontro ainda nessa epístola, no capítulo 2. Tenho quase certeza, ou melhor, tenho certeza, que o Espírito que está sobre o pastor está sobre mim, porque ele pegou Gênesis e já está ali no nosso 129º, pastor? O primeiro da devocional. E agora a gente ainda no capítulo 2, já estamos no nosso 7º encontro. Acho que Deus tem dado graça, amém, igreja? Bom, tendo dito isso, faremos a leitura de 1 João, capítulo 2, verso 9 a 11. Diz assim a palavra do nosso Deus. 1 João, capítulo 2, verso 9 a 11. Quem afirma... Vamos nos colocar de pé para a gente ler a palavra do nosso Senhor? Diz assim: quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome por tudo que tens feito. Te damos graças, Senhor, porque temos sentido o teu amor, o teu carinho para com todos nós. Louvamos a Ti pelo teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, autor e consumador de nossa fé, razão pela qual há salvação em nossas vidas. Que o nome de Jesus, nesse momento, seja entronizado e glorificado. Que o Teu Santo Espírito, Deus Pai, possa nos convencer todos os dias, em todo momento, do pecado, da justiça e do juízo. E que a Tua palavra, ela encontre solo fértil em nossos corações, para que ela germine e cresça, Pai, em nome de Jesus. Revela agora, Senhor, as Tuas Escrituras para nós, Teu povo, porque nós precisamos ouvir a Ti e não a homens. Portanto, Senhor, fale aos nossos corações. É o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podemos tomar assento, meus irmãos. Bom, como introdução a esse texto, e você deve ter notado que o nervo dele, né, fala justamente sobre trevas, nesse caso escuridão. Lembro-me de algo que aconteceu comigo quando estava começando a trabalhar. Eu comecei a trabalhar bem tarde, né, com uns 19, 20 anos, e quando estava indo ao local de trabalho, estava indo no caminho junto com um amigo e fazendo o que o jovem faz, né? Falando sério sobre coisas que não tem muito fundamento, né? E aí estávamos falando com bastante certeza sobre uma teoria de um quadrinho ou de alguma série. E enquanto ele falava comigo, nós nos aproximávamos de um túnel, porque precisávamos a pé atravessar esse túnel, que devia ter aí uns 150, 200 metros no máximo, dava para ver o outro lado, mas havia escuridão, né? Um pouquinho de escuridão, não havia luz no túnel, mas dava para enxergar o outro lado, dava para passar. E fomos caminhando, enquanto isso ele me explicando alguma teoria de que eu não me recordo. Só que à nossa frente havia um bueiro aberto. Coisas do Rio de Janeiro, vocês não encontram isso por aqui, normalmente. Mas havia um bueiro aberto. E, enquanto ele falava, nós nos direcionávamos ao caminho e o bueiro estava ali. E várias vezes, enquanto ele falava, ele olhava para frente. E eu pensava comigo, ele já viu o bueiro, não vou interrompê-lo. Ele continuava falando, eu, ok, compreendo, e nos aproximávamos do bueiro. E eu pensava, ele já viu o bueiro, não vou interrompê-lo. Ok, continuávamos no caminho. Quando chegou muito perto, eu pensei, ele deve dar um salto do bueiro, porque agora já não dá mais para dar um passo. Acho que ele vai saltar o bueiro enquanto eu me coloquei de lado. Eu percebi que ele não viu o bueiro, meus irmãos. Só percebi quando ele caiu, né? Metade do corpo foi pro bueiro. E aí, na hora, corri atrás ali para tentar ajudá-lo. Aí eu disse, você não viu o bueiro? Ele, não. Se eu tivesse visto, não tinha acontecido, visivelmente chateado, né? Não houve acidente, apenas um sapato sujo, né, e um mau cheiro, mas acidente grave não aconteceu. E aí, conversando com ele, falei, desculpa, meu amigo, eu pensei que você tinha visto e não quis te interromper. E aconteceu essa situação, né?
De fato, estava um pouco escuro, mas eu achava que ele tinha visto. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos, justamente trazendo para o nosso texto, é que às vezes a gente vê um problema e basta um aviso para desviar dele. Outras vezes somos nós que estamos distraídos, ou somos nós que não enxergamos e carecemos de uma luz, carecemos de um aviso. E eu acho que você pode ter sentido isso. Eu sei que eu já me senti assim. Você já se sentiu pensando que se alguém tivesse te avisado sobre determinado problema, você não estaria passando por ele? Às vezes nós nos encontramos em algumas situações que pedimos, que dizemos ou que ansiamos que um amigo pudesse nos ajudar ou que tivesse nos avisado. Outras vezes a gente nos encontramos em problemas tão graves que pensamos que já não há mais espaço para enxergar uma luz. Bom, é sobre isso que eu acredito que esse texto está falando. E eu entendo que quando nós estamos no escuro, apreciaríamos uma luz. Seja ela pequena como uma vela, ou seja ela grande como num holofote, mas qualquer luz é bem-vinda no momento de escuridão, não é verdade? Já tentou achar chaves no escuro? Fica complicado, né? Quando eu tentava arrumar a casa quando pequeno e falhava terrivelmente, minha mãe que está aqui pode dizer, uma das coisas que ela sempre dizia era o seguinte: é claro que você não está enxergando direito, você não abriu a casa, você não abriu as janelas, você não acendeu a luz. E eu ficava pensando, mas está de dia, qual é a diferença que isso faz? Mas no escuro a gente não enxerga direito, meus irmãos. E a gente carece de luz. E note que esse texto, ele é justamente um alerta sobre a escuridão. E o sentido de um alerta é trazer clareza, é tornar claro ou iluminar um assunto. E é isso que o apóstolo João está tentando fazer. Se você esteve aqui no domingo passado, você se lembra que os versos 7 e 8 falavam de amor. Embora parecesse um pouco disfarçado, né? Te dou um mandamento antigo, mas é um mandamento novo. E esse mandamento ele se referia ao amor. Agora, João ainda segue esse mesmo caminho. Eu ainda vou falar de amor. Só que agora ele vai falar dos efeitos da falta de amor. Antes ele disse sobre o amor como algo que precisamos. E ele no final do verso 8, ele ainda traz uma constatação escatológica, né? Ele diz, pois as trevas estão se dissipando e já brilha verdadeira luz. Cristo brilhou e ainda brilhará. É como uma gestante que já é mãe, mas ainda não é. Cristo já brilhou, ele já se revelou, mas haverá mais um momento onde ele brilhará e reinará cada vez mais. Bom, aqui no verso 9 a gente percebe algo que eu gostaria de dividir com os irmãos. Leiam comigo novamente. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. E eu quero que você se lembre dessa frase que direi agora, que é, em caso de escuridão, acenda sempre uma luz, seja ela para si ou para o seu próximo. Lembre-se disso. No momento de escuridão, acenda sempre uma luz. E veja que o verso 9, ele é claro. Ele diz que aquele que odeia o seu irmão, aquele que afirma que está na luz, mas odeia o seu irmão, ele continua em trevas. E a primeira colocação que a gente percebe a partir daqui é que é possível estar fazendo a coisa errada achando que está certo. Olha só, o camarada em questão, ele afirmava estar na luz, mas odiava o seu irmão. Ele achava que estava certo, mas fazia algo errado. É possível a gente estar cometendo algo errado, achando que estamos fazendo certo. Um exemplo bobo, mas é fato. Quando você lava louça, dependendo do lado da esponja ou da bucha, você pode trazer mais problemas do que, de fato, somente lavar a louça. Eu já devo ter destruído aí as imagens de algumas canecas e algumas panelas da Bruna, porque eu tenho a mão pesada e na hora de limpar, eu vou limpando e estou destruindo ali a imagem ou a panela
da minha esposa. Porque, às vezes, como eu disse, a gente pode estar fazendo algo errado sem ter ciência disso. Isso é, de fato, um problema. Note que em 1 João, no capítulo 1, no verso 7, o texto já falava sobre relações fraternas. Olha o que diz o texto, em 1 João capítulo 1, verso 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Perceba aqui que o estar em comunhão com os nossos irmãos, ele é o resultado de andarmos na luz. Ou seja, se eu leio a Bíblia, se o Senhor fala comigo através de sua palavra, se de fato eu sou um cristão, e nós também já falamos sobre isso, porque João já disse nos versos 3 a 6, como a gente pode reconhecer de fato que somos salvos, que somos cristãos, então eu preciso, ou melhor, naturalmente eu terei comunhão com meu irmão. Então o texto, ele diz que estar na luz tem como resultado a comunhão. Naturalmente, isso tem que acontecer. Só que nem sempre nós vemos que isso procede dentro da igreja ou em algumas relações familiares. Vamos falar bastante sobre questões familiares a partir do mês de maio, como o pastor disse. E é interessante pensar nisso. Às vezes nós estamos fazendo a coisa errada, achando que estamos certos. Um exemplo disso. Abra comigo em Gênesis capítulo 4. Vamos ver um exemplo terrível a esse respeito. Gênesis 4, verso 3 a 7. Olha esse diálogo. Diz assim a palavra de Deus, em Gênesis capítulo 4, verso 3 a 7. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Disse o Senhor a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Meus irmãos, quando criança, eu confesso que eu tinha dificuldade de compreender esse texto. Porque eu olhava para isso e achava até que o próprio Deus estava sendo um pouco ingrato, né? Minha mãe costumava dizer isso: presente a gente se aceita, a gente não bota defeito. O problema é que isso não é um presente, isso é uma oferta, é diferente. E a ideia de prestar um tributo geralmente se refere a alguém menor para alguém maior. Então aqui não é presentear um amigo, um colega ou alguém que se ama muito, é reconhecer a autoridade em forma de um tributo. E eu tinha dificuldade porque eu não entendia dessa forma. Porque eu olhava e pensava: Caim deu um fruto. Se o de Abel foi mais legal, qual o problema? Por que não aceitou dos dois? Mas não. O problema de Caim, e o próprio Deus deixa claro no verso 6, é que não houve um bom procedimento na ação de Caim. Ele disse: se você proceder bem, você não será aceito. O que nos dá a entender que o procedimento de Caim não foi bom, não foi adequado. Nós sabemos, nós vemos, principalmente no Pentateuco, se não me engano, em Números, que há uma obrigação de todo líder ou de todo sacerdote de apresentar as suas ofertas diante de Deus. Aqueles que cuidavam da horta deveriam levar das suas primícias. Aqueles que cuidavam do rebanho, do seu rebanho. Mas deveria haver essa oferta e as primícias deviam ser dadas a Deus. Nós entendemos aqui que Abel separou melhor. Caim não se preocupou com isso. Ele achou que não tinha problema. Ele achou que estava certo, agindo errado. Esse é um problema. E isso, de fato, traz consequências à nossa vida. Nós notamos também, quando lemos a parábola do filho pródigo, que o filho mais novo, ele só percebe o seu erro
quando ele começa a colher dos frutos desastrosos do seu pecado. Ele só percebe o seu erro quando ele pensa, quando ele está sofrendo e ele diz: puxa vida, quantos são os servos de meu pai que comem bem e eu aqui comendo a lavagem? Vou voltar e reconhecer o meu erro e vou dizer: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Perceba que ele olha o seu problema físico. Caramba, eu estou passando fome. Meu pai, ele não age de maneira mesquinha com os seus servos. Vou voltar ao meu pai, mas antes disso é preciso reconhecer que eu errei quando pedi pela morte do meu pai. Afinal, eu pedi a herança de um homem que está vivo. Eu errei e eu preciso reconhecer. Bom, infelizmente, nesse caso, ele só percebe os efeitos do seu erro depois que o circo está formado. E agora eu quero que você note nessas duas figuras que não houve comunhão entre esses irmãos. Caim e Abel não tiveram comunhão. Tanto é que um chegou de fato a tirar a vida do seu irmão. E o filho mais velho da parábola do filho pródigo também não teve comunhão com o filho mais novo. Ele recusava-se a aceitar que o perdão foi concedido ao seu irmão mais novo. E mesmo que o pai festejasse por um filho que estava perdido, ele se recusa a participar dessa festa. Perceba que, de fato, o apóstolo João está correto quando diz que quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, caminha em trevas. Caim caminhava em trevas. O filho mais velho estava em trevas. Todos nós estamos em trevas quando nos recusamos a estar próximos uns dos outros. Conceder o perdão é uma prerrogativa do cristão, não é verdade? Porque Cristo nos concedeu perdão. Como nós não concederíamos perdão ao outro, àquele que nos falta, ou àqueles que nos causa alguma falta? Ainda nessa perspectiva, nós sabemos que o homem segundo o coração de Deus também sabia algo, fez algo que ele julgava que estava certo, mas depois percebeu do seu erro, precisou ser alertado pelo profeta Natã, em 1 Samuel capítulo 12, quando o profeta Natã conta uma parábola para ele sobre uma ovelhinha, e o dono dessa única ovelhinha, essa ovelha é tirada, e só nessa hora que Davi reconhece, ele diz: pequei contra o céu, pequei contra Deus. E ali há restauração e arrependimento. E aqui fica uma reflexão para nós, né? Que sejamos Natãs para com os nossos irmãos. E que quando nós estivermos errados, que encontremos Natãs, não é verdade? Que alguém possa se aproximar de nós e nos repreender, porque a repreensão ela é algo boa, sim, porque ela promove vida. Em 2 Coríntios se não me engano, capítulo 10, há uma explicação sobre tristeza, que é a tristeza que vem para o bem, que é aquela que causa arrependimento no coração. Mas aquela tristeza que não promove nada, só a tristeza por si só, essa sim de fato promove morte, e ela não faz bem. Mas que possamos, meus irmãos, reproduzir o comportamento do profeta Natã, de repreender em amor, ou melhor, o próprio Deus vai te dizer como você vai agir com determinados irmãos. Se os irmãos se recordam, eu disse na semana passada que um amigo meu poderia ter sofrido menos se eu não tivesse mentido a ele por vergonha e dizendo que ele estava fazendo certo, quando eu sabia que ele fazia o errado. Então, poderia ter poupá-lo de muito sofrimento que ele acabou passando, porque não sabia disso. Então, devemos sim, meus irmãos, ser como Natã. E devemos pedir a Deus para que Ele sempre mande um Natã para estar conosco, caso a gente comece a se desvirtuar. Até aqui. Amém, meus irmãos? Amém. O verso 10, ele também nos traz uma informação interessante. O verso 10 diz: quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Eu gostaria de ressaltar uma coisa. Só tropeçamos quando há problemas no caminho. Confere? Se não há problema, não tem como tropeçar. Se o caminho está limpo,
não tem como tropeçar. Um exemplo disso, meus irmãos, é que numa partida de vôlei, o vôlei é um esporte exaustivo. Enquanto a bola não cai, aquelas pessoas ali estão dando o máximo de si o tempo todo, estão se jogando na quadra. E quando alguns deles se jogam na quadra e acaba ali, a bola cai em algum momento, a partida é interrompida. Por quê? É preciso secar o lugar onde o esportista ali ele se jogou. Por quê? Porque pode ficar molhado. E se ficar molhado, justamente porque eles estão usando o máximo dos seus corpos, eles podem se machucar, eles podem se ferir. Um acidente pode acontecer. Um outro exemplo disso é que há uma inspeção rigorosa nas pistas de Fórmula 1. Eu não gosto muito desse esporte, há quem curta, mas há uma inspeção rigorosa nas pistas de Fórmula 1, por quê? Porque aqueles carros eles correm numa média de 240 km por hora a 370 km por hora. Uma pedrinha pode resultar em morte, pode resultar em um acidente fatal. Então, eles são bastante minuciosos nas suas inspeções, porque eles estão em alta velocidade e um problema pode justamente causar um acidente grave. E aqui fica-nos a pergunta. Muito obrigado, minha irmã, que Deus te abençoe. E aqui fica a pergunta. Você já pensou que talvez o motivo pelo qual nós não crescemos espiritualmente é porque podemos estar brigados com o irmão? É que podemos estar desentendidos com o irmão? Uma pedra pequena. Mas o texto diz que aquele que ama seu irmão não encontra causa de tropeço. Você já imaginou que o simples desentendimento com seu irmão pode estar te impedindo de crescer em graça? Às vezes, nós nos voltamos para a palavra de Deus e não compreendemos alguns textos. Ou estamos em situações difíceis e pedimos ao Senhor clareza. Mas por um desentendimento, a gente pode estar sendo impedido disso. Afinal, Isaías capítulo 59 diz o que no verso 1 e 2? Não é que o braço do Senhor está recolhido para que não possa nos abençoar, mas é porque os nossos atos fazem separação entre nós e o nosso Deus. São os nossos pecados. Às vezes, é justamente uma pedra pequena que está nos impedindo de crescer em graça, de crescer espiritualmente e de colher algo bom. Abre em Mateus capítulo 5, apenas o verso 24, ou se quiser pode acompanhar na projeção. Há uma informação interessante. E quem diz é o Cordeiro de Deus. Em Mateus capítulo 5, verso 24, ele diz: deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Vamos ler o verso 23 e 24, só para o contexto ficar melhor. Talvez o 23 não tenha na projeção, mas você pode acompanhar na sua Bíblia. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Quem disse isso? Foi Jesus Cristo. E o próprio Deus, então, aqui, Deus encarnado, está dizendo o seguinte: se você tem uma oferta para mim, mas está em problemas, em briga com seu irmão, interrompa a oferta. Não faça isso agora. Reconcilie-se. Depois oferte. Cristo está dizendo que há um problema aqui na sua oferta. Você primeiro precisa se reconciliar. E aí depois você pode apresentar a oferta. Perceba a gravidade que é a má relação entre irmãos. Mateus capítulo 6, verso 12, na oração que nós conhecemos como Pai Nosso, Cristo também nos dá uma orientação interessante a respeito de perdão. No verso 12, ele diz assim, ele ensina assim a orar: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Ou seja, se eu não perdoo, eu não recebo perdão. Eu gosto do Evangelho. Eu gosto. Espero que vocês gostem também. Sabe por quê? Porque ele é claro. Ele não é muito confuso, não. A gente que não se dedica às vezes. Mas ele é claro. Ele diz o seguinte: se você quer perdão, você tem que conceder também.
Se você não concede, você não vai encontrar perdão. Então, como podemos nós pedir a Deus o perdão pelas nossas falhas se nós não conseguimos olhar com amor para o erro dos nossos irmãos? Deve ser assim o nosso comportamento, assim é o procedimento daqueles que almejam parecer com Jesus Cristo. Esse é o propósito. Ouvi um amém, fiquei feliz. Esse é o nosso propósito, essa é a nossa ação, meus irmãos. Bom, pense comigo. Você talvez esteja deixando de colher algum bom fruto por conta de um mal entendido. Coisa pequena, um mal entendido. Às vezes a gente diz, aquela irmã não gosta de mim. Mas como é que você sabe? Eu sinto. Mas como é que você sente? Que poder sobrenatural é esse? Não, eu sinto. Vá até a irmã, cumprimente. Vá até o irmão, cumprimente. Se você sente que existe algo, vá até ele. Às vezes é só um mal entendido. Lembro que em certa ocasião, 2 amigos quase se desentenderam por um problema no fone do vídeo, da transmissão. Simples, estavam conversando e um perguntou algo para o outro irmão. Tudo bem com você? Só que deu problema no fone do outro irmão. E o irmão não ouviu. E aí começou a falar de outra coisa. Aquele irmão se sentiu ignorado, pensou, puxa, meu irmão nem me respondeu. Aquilo ali causou uma ferida no coração daquele irmão. E aí o outro irmão, por coincidência, entrou em contato com ele e disse depois, caramba, naquela conversa eu não estava conseguindo te ouvir. Eu estava com um probleminha no meu som. E aí o outro irmão revelou ele. Ai, que bom que você está falando isso. Eu fiquei tão mal, eu pensei que você estava me ignorando. Eu me senti tão mal. Tive dificuldade para orar depois. Olha só, um mal entendido, meus irmãos. Quase que impedindo alguém de orar. Quase que causando um afastamento. Olha só a gravidade de um mal entendido. Devemos ter cuidado com isso. O mal entendido não pode nos afastar de bênçãos. Não pode ser esse o problema que nos evite de colher bons frutos da parte de Deus. Então, caso isso aconteça, acenda uma luz para o seu irmão. Esclareça a situação. Ou peça a Deus, se é você que está no escuro, para que Ele ilumine. Para que Deus mande um amigo que possa clarear. E no verso 11, por fim, nós temos algo também importante. 1 João, capítulo 2, verso 11. O texto diz, mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Meus irmãos, percebam o quadro que o apóstolo João está pintando aqui. Ele diz que aquele que odeia o irmão, ele está em trevas, ele caminha em trevas, ele não sabe nem para onde ele vai, de tanto que as trevas cegaram essa pessoa. Esse é um quadro muito triste. Alguém que está tão absorto em trevas que não consegue nem enxergar as próprias ações, não consegue enxergar para onde está indo. E na sexta-feira, eu lembro de ter visto um filme com a minha família, e no clímax ali do filme, no último momento, o vilão decide combater o mocinho, aquela coisa bem clássica, né? O bem contra o mal, é aquele grande momento, mas o mocinho se recusa a lutar. Ele diz, eu não vou lutar. E aí o vilão dá alguns golpes no mocinho, né? E o mocinho se recusa a combater. E aí algo curioso começa a acontecer com o vilão. Ele começa a quebrar emocionalmente. Ele fica, por que você não está lutando contra? Quase que num murmúrio, quase que num choro. Vamos, luta, me bate de volta. Por que você não luta contra mim? E naquela história, o mocinho tinha chegado à conclusão de que aquele vilão estava muito mais ferido do que ele, emocionalmente. Uma série de más decisões levaram aquele vilão a cometer tal situação. Seja ela qual for, aquele era um homem perdido em trevas. E um homem perdido em trevas não pode fazer bem. Um homem perdido em trevas não faz bem para o próximo, nem para si. Nem para si. Porque ele está cego e ele não sabe nem para onde ele está indo. Veja comigo Isaías capítulo 9, verso 1 e 2. Um texto maravilhoso, uma profecia que já se cumpriu, mas leia comigo Isaías capítulo 9.
verso 1 e 2, de Isaías capítulo 9, diz assim: Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Esse texto, ele é explicado em Mateus capítulo 4. A profecia, ela foi esclarecida, que ela já foi cumprida em Mateus capítulo 4. No verso 14, nós vemos essa informação. Diz assim o texto: para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios, o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. E o verso 17 esclarece: daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Ou seja, havia trevas até o momento que Cristo começa a pregar arrependimento. Lembre-se disso, Cristo não veio para os santos, Cristo veio para os pecadores. Naturalmente, essa pessoa caminha mal. Se caminhasse bem, não precisaria de Cristo. E aí fica a pergunta: quem é que caminha bem sem Cristo? Nenhum de nós. Portanto, meus irmãos, fica para sempre essa reflexão em nossas mentes. Aquele que caminha em trevas não pode fazer bem a si mesmo. O Senhor Jesus, ou melhor, o próprio Deus, através do seu Evangelho, na pessoa de Jesus Cristo, sendo amparado pelo Espírito Santo, fez brilhar em nós essa luz. Não há mais treva em nossos corações. Você pode dizer isso, amém? Não há mais treva em nossos corações. Ele já brilhou, ele resplandeceu a sua luz em nossos corações. Mas ainda há pessoas que caminham em trevas. Ainda há pessoas que caminham em trevas. Existem pessoas com comportamento tão mau, tão ruim, que fazem mal para si mesmos e não sabem como parar. Não conseguem e não sabem como parar. Cabe a nós, meus irmãos, resplandecer. Cabe a nós brilhar. Lembre-se disso, acenda uma luz para o seu irmão. Ou se é você em trevas, peça a Deus que Ele próprio ilumine ou que encaminhe alguém que possa brilhar e acender essa luz a ti. Eu vou ler um texto de Mateus capítulo 5, que eu confesso que no momento da minha conversão eu interpretava errado, eu entendi o texto errado. Apesar de eu ter dito que desde pequeno eu lia a palavra de Deus, mas é porque a minha mãe me ensinava. Eu compreendo que a conversão aconteceu com uns 20, 21 anos. E ao ler esse texto de Mateus capítulo 5, verso 13, eu tinha entendido o texto errado. Mateus capítulo 5, verso 13 diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. E eu li esse texto e eu pensava, numa perspectiva bastante mundana, então não há problemas para o cristão. O cristão, ele só vai triunfar. Não haverá dores. Num sentido escatológico, no final de todas as coisas, só há realmente triunfo para nós, cristãos. Mas não significa que não haverão dores, porque aqui nós somos peregrinos. Caminhamos numa terra que não é nossa. E eu olhava para esse texto e achava, não, então agora minha vida só, daqui para frente é só para trás. Agora é só clareza, só bênção. E eu não continuava lendo o texto. Se eu tivesse lido o verso, eu tinha entendido. O verso 16 explica qual é o sentido do texto. Ele diz: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Não tem nada a ver comigo, é com Ele. Eu faço boas obras para que as outras pessoas, aqueles que caminham em trevas, olha, o texto falou sobre iluminar, aqueles que caminham em trevas, eles possam ver luz, eles possam ser iluminados pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Acenda então uma luz, meus irmãos, para si mesmo ou para os seus irmãos, uma breve aplicação. Ao que julga estar certo,
mas caminha errado, tenha a bondade de lhe apontar o caminho, de maneira amorosa e com piedade. Se alguém que comete uma atitude inadequada, repreenda-o. E se alguém te perguntar, e se você perguntar, como saber dosar? Se deve ser amor ou se eu devo agir com mais firmeza, peça ao Espírito Santo de Deus. Se o caso é sério e se você está bem intencionado, comece a ação em oração. Comece a ação em oração. Acho que o pastor certa vez disse isso, que oração está escrito com ação por motivo próprio. Não é sem sentido que oração tem a palavra ação inserida. Então comece a ação com uma oração. Peça a Deus pela vida daquela pessoa e Ele vai te dar a melhor forma de dizer ou de tratar desse irmão. Segunda aplicação, anotar alguma causa de tropeço de sua vida ou de seu irmão, trate com cautela e retire aquilo que te impede de avançar. Retire tudo aquilo que pode ser um tropeço na sua vida, que te impede de caminhar com graça. Todos nós queremos encontrar a Cristo, mas como minha mãe costumava dizer, só se tropeça em pedra pequena, pedra grande a gente não tropeça. Então a gente tem que tomar cuidado, é justamente com esses detalhes. Por fim, peça a Deus em oração, que Ele sempre levante alguém para acender uma luz quando houver trevas em seu caminho, ou que Ele mesmo resplandeça em sua mente e coração para fazer dia o que era noite. E por que devemos fazer isso? O nosso último texto e fim da mensagem de hoje, Colossenses, capítulo 1, verso 13. Por que devemos fazer isso? Colossenses, capítulo 1, verso 13. Assim diz o apóstolo fora de tempo. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. É por isso. Por que a gente se relaciona com alguém que caminha em trevas? Porque a gente caminhava em trevas também. Mas o Senhor nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho de seu amor. Hoje somos salvos, remidos pelo sangue do Cordeiro. E de fato precisamos nos lembrar disso. Lembre, o apóstolo João ele está justamente trazendo alertas ao povo, porque falsos ensinos estão rondando sobre a igreja. E aqui a preocupação dele é alertar a igreja dos falsos mestres. Haviam pessoas que achavam que era possível se aproximar de Deus sem demonstrar amor ao próximo. E é isso o que ele está combatendo nesse momento. Então se lembre, acenda uma luz, seja para si ou para o seu irmão. Amém? Vamos nos colocar de pé, cantar mais uma canção, porque Ele vive? Podemos? Que essa canção já comece a iluminar as nossas vidas, aqueles que também já estão nos ouvindo. Vamos orar ao Pai. Senhor Deus e Pai, louvado seja o Teu santo e precioso nome. Ó Senhor, obrigado pelo Teu Filho Jesus Cristo, porque de fato Ele brilhou, porque de fato Ele deu luz, Senhor, quando havia trevas em nossos corações, porque fomos, Senhor, Seus inimigos, mas o Senhor Jesus nos fez Teus amigos, melhor ainda, nos fez Teus filhos. A Tua palavra diz que graças a Cristo nós somos co-herdeiros de Deus. Obrigado por isso, Senhor, tamanho privilégio. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, ela nos conforta, ela nos consola, ela nos orienta também. Que o Teu Santo Espírito atue sobre nossas vidas e nos ensine a propagar e reproduzir as verdades do Teu Evangelho. Que possamos iluminar, Senhor, aqueles que caminham em trevas. E é claro, não há luz de fato em nós, mas só iluminamos aquela luz que vem de Ti. Só alumiamos, Senhor. Tu és o verdadeiro brilho. Portanto, nós pedimos, Senhor, sê conosco. Que o Teu Santo Espírito nos direcione para que possamos acender ou fazer brilhar a luz do Cordeiro sobre a vida de todos aqueles que estão em nosso meio e aqueles que não conhecem a Ti. Pedimos isso, Senhor, em nome do Teu Filho. Agradecemos por esse culto,
Pedimos também que nos leve em paz e segurança, nos traga novamente para cultuar e engrandecer o teu santo nome nessa noite. Fica, Senhor, com esse louvor de amor do teu povo que te ama. E pedimos e dizemos isso em nome de Jesus Cristo. Amém.